No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa queda no preço do Bitcoin que aconteceu na madrugada. Eu falei sobre isso no último vídeo do canal, mas agora nós temos novas informações. Então vamos falar sobre esse caso e atualizar aí as informações. O preço do Bitcoin é 92 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, 498 mil reais, ou seja, bem próximo ali dos 500 mil reais, mas abaixo aí dessa faixa. E vamos dar uma olhada aqui então na primeira informação, que é um post do Renato 38 lá no x.com, abre aspas. Aproveitem a promoção bancada pela perda total, RECT, chamada de margem de alavancados. A maioria de quem teve Bitcoin perdeu tudo por isso. Não aceitam a bênção que receberam e querem mais do que autocustódia. Querem multiplicar ganhos achando que podem adivinhar o futuro. Bitcoin é uma máquina de verdade. E a máquina de verdade também é uma máquina de destruição de egos. Exalta os humildes e humilha os exaltados. Alavancagem só sem chamada de margem e no juro subsidiado com cálculo de VPL e gestão de risco. Então, muito interessante aqui, ele colocou dois prints de posts que a gente falou, se não me engano, no último vídeo, que relatam aí a queda de preço do Bitcoin e a liquidação aí brutal que aconteceu em poucos minutos e que fez aí o preço do Bitcoin desabar. Ou melhor, o preço caiu, provavelmente acionou aí algumas liquidações em carteiras, em posições alavancadas, que talvez tenha gerado um efeito cascata para liquidar outras posições posteriormente. O gráfico que eu mostrei para vocês, eu até vou atualizar aqui, mas exatamente esse, que mostra as liquidações do Bitcoin ao longo do tempo, e você pode ver que sempre que o preço do Bitcoin sobe ou cai bastante, existe muita volatilidade, em alguns pontos aí do trade, alguém é liquidado, né? Então aqui, esse aqui foi esse último dia, certo? Então, temos aqui 618 milhões de dólares liquidados apenas nessas exchanges aí, Binance, Hyperliquid, Bybit, OKX e outras. Então é um valor bastante significativo, porque justamente o preço caiu e derrubou quem estava alavancado. Talvez um primeiro insight disso seja aquela velha frase, stay humble and stack sats. Aliás, stay humble and stack sats, né? Eu sempre confundo com Rumble, a plataforma, mas enfim, stay humble and stack sats, mantenha-se humilde e acumule satoshis. É a máxima aí do Bitcoin, que faz muito sentido. É claro, já que estamos falando sobre isso, eu não posso deixar de mencionar, isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que sempre fazemos aqui no canal. E também, se você gosta do conteúdo, já deixa o like, considere fazer parte da área de membros e apoiar financeiramente o canal e também ter acesso a toda a área de vídeos exclusivos para membros. Bom, então vamos dar uma olhada aqui novamente no post do 38, o que isso significa. Basicamente que o dump não foi uma venda estrutural, foi chamada de margem, é uma das observações, é uma das formas de analisar essa situação. Quem opera alavancado em futuros foi forçado a vender, isso cria preço artificialmente baixo no curto prazo. Para quem está em spot, autocustódia, isso é literalmente um desconto. Ou não faz sentido, aliás, ou não faz diferença, ou se você vai comprar mais, vai ser um desconto nesse caso. Isso casa 100% com o que os dados mostram, ou seja, liquidação em cascata, não mudança de tese. E a crítica central, e onde muita gente se incomoda aí, é que ele bate num ponto que poucos gostam de ouvir. Não aceitar a bênção do Bitcoin e querer multiplicar ganhos tentando prever o futuro. É justamente uma armadilha que muitos caem. E a tradução direta aqui é que Bitcoin já resolve o problema monetário, ou pelo menos é a hipótese que estamos trabalhando aqui. A alavancagem é ganância de curto prazo, a não ser que você saiba muito bem o que está fazendo ou tenha mais informação que o mercado. Lembrando que temos grandes players com mais informação que a gente na maior parte do tempo. Mais dinheiro e mais acesso a informação. O mercado usa essas pessoas como liquidez, então é possível inclusive manipular o mercado para liquidar aí várias posições alavancadas, derrubar o preço e operar aí com desconto se você for um grande player, uma baleia, né? Não tente fazer isso se você for pequeno, obviamente. Bitcoin não pune quem erra a direção, ele pune quem não gerencia o risco. A parte mais importante, mais ignorada, é que a alavancagem, né, aquela parte ali do texto, a alavancagem só sem chamada de margem e com juros subsidiado. Isso é chave e quase ninguém entende o que está acontecendo aqui, né? Então a alavancagem institucional é diferente da alavancagem de varejo. Quando falamos de alavancagem institucional, pensamos em prazo longo, sem margin call, sem custo previsível e com gestão de risco. Talvez, por exemplo, algo que a MicroStrategy fez e mudou ali a rota
da empresa. Deu muito certo, pelo menos até agora, para a MicroStrategy, para o Michael Saylor. E o varejo, diferentemente disso, pensa geralmente no curto prazo, tem stop forçado, liquidação automática e zero controle. São jogos completamente diferentes. Então a leitura final seria que talvez não tenha sido um ataque, não foi traição de baleias, o fim do ciclo, mas pode ser o mercado limpando excesso, ego sendo liquidado e Bitcoin fazendo exatamente o que ele sempre faz. Então, não foi venda, foi chamado de margem. Bitcoin não pune quem erra a previsão, pune quem acha que pode dobrar a verdade com alavancagem, e o spot agradece e o alavancado aprende. Talvez essa seja a mensagem final aqui. E aqui mais um ponto muito interessante que o Cauê Moura trouxe no x.com, abre aspas, ouro digital versus ouro analógico, após a abertura do mercado asiático ontem. O que você tira disso aqui foi algo que eu comentei no vídeo ontem, porque não só o preço do Bitcoin desabou muito em poucos minutos, mas também o preço do ouro explodiu em poucos minutos ao mesmo tempo. Então é um movimento coordenado e, no mínimo, muito curioso. E o que ele coloca aqui como uma hipótese é o seguinte, ali no comentário do post dele no Twitter. Ouro digital versus ouro analógico, né, que foi a frase que a gente leu antes. No meu ver, isso aqui está altamente relacionado com algoritmos institucionais que negociam no TradeFi. O anúncio de imposição de tarifas do Trump contra a União Europeia surgiu no sábado, dia 17, mas o mercado não se alterou em nada após isso. Somente ontem à noite que o preço derreteu, junto da subida do ouro, o que indica uma rotação de capital e fluxo de liquidez que atingiu livros de oferta de forma ordenada. Nos faz perceber que a estrutura de preço do Bitcoin hoje é altamente influenciada por atividade institucional e manipulação dos livros de ordens, e não tanto mais, então, pela demanda do varejo. Ou seja, aqui ele coloca que justamente todas essas posições alavancadas do Bitcoin, seja para baixo ou para cima, em long ou short, estão alterando bastante aqui, certo? E parece haver uma rotação de capital e fluxo de liquidez, então, atingindo esses livros de oferta de forma ordenada. Então é realmente muito interessante observar esse movimento coordenado. E aqui ele coloca ainda que já apontou diversas vezes no perfil sobre manipulação institucional que ocorre na abertura do mercado asiático, algo que pega muita gente do varejo de calças curtas nas segundas-feiras. Então interessante porque para nós aqui era madrugada, então um horário peculiar, mas para o mercado asiático foi diferente. Então não foi pânico, talvez tenha sido uma rotação de liquidez, comportamento típico aí de rotação de capital, ouro sobe forte, ativo defensivo clássico e Bitcoin cai rápido de forma limpa, sem grande aumento de volatilidade caótica. Isso sugere uma realocação institucional que pode ter gerado aí essas mudanças em ofertas e liquidações. Não varejo em pânico, né? O Bitcoin hoje reage como ativo macro, não como retail asset, e o movimento foi concentrado no horário asiático, linear, com pouca briga de preço e acompanhado de liquidações alavancadas, que é um sinal de execução algorítmica, livros de oferta sendo varridos de forma ordenada, pouca reação emocional típica de pessoa física, ou seja, o Bitcoin está sendo tratado como um instrumento macro de liquidez, não como uma aposta especulativa do varejo. E quando a gente compara ele e observa um movimento coordenado com o ouro, isso é grande, porque o ouro é um ativo com mais de 30 trilhões de dólares de valor de mercado, de market cap, e que vem subindo muito nos últimos anos, vem ganhando relevância, inclusive com as tensões geopolíticas e com o colapso das moedas fiduciárias. Falando em ouro, então, temos uma proteção imediata e no Bitcoin uma proteção estrutural que ainda talvez tenha que se provar ao longo do tempo. Em eventos de tensão geopolítica, risco macro de curtíssimo prazo, o capital acaba correndo primeiro para o ouro, e o Bitcoin tende a sofrer no impacto inicial e se recuperar quando a liquidez global volta a explodir, e que já aconteceu várias vezes aí desde pelo menos 2020. Falando sobre liquidações que explicam então a velocidade e não a causa, as liquidações amplificaram o movimento, não foram talvez o gatilho inicial. O gatilho inicial foi a decisão de alocação e alavancagem, só fez o preço escorregar mais rápido, torna o ativo um pouco mais volátil. Falando sobre sinal importante para o médio prazo, esse tipo de divergência geralmente indica limpeza de excesso de leverage, reposicionamento institucional, preparação para o próximo movimento direcional, e historicamente não é sinal de topo estrutural, mas de reset de curto prazo. Em resumo, o Bitcoin pode ter caído
porque houve uma rotação de capital institucional que acaba acionando operações alavancadas. O ouro pode ser subido como um hedge imediato, o movimento pode ser técnico, mas não emocional, pela característica ali do movimento. A alavancagem aparentemente foi varrida e a estrutura segue sendo macro, não varejo. E dado que a alavancagem foi varrida, aí abre, né, se de fato a direção aí for para cima nos próximos meses, varrer a alavancagem dá mais espaço aí para novos movimentos. Então, enfim, dia de hoje com queda de 1%, nos 5 dias 4% de queda, então já vem acumulando uma queda significativa desde o topo ali de 97 mil dólares, se aproximando já dos 100 mil dólares. Talvez quando chegar em 100 mil dólares, o preço do Bitcoin chegue em um limite psicológico que pode levar a uma certa euforia do mercado. Vamos olhar rapidamente o Fear and Greed Index, que é um indicador que eu gosto bastante, e aqui a gente pode ver que está em 45. Então caiu um pouco mais de medo no mercado, que em termos de preço geralmente é positivo. Quando o varejo está com medo, geralmente o momento mais interessante em termos de preço e correção aí do Bitcoin, é o que a gente pode observar aqui no gráfico, inclusive, e agora estamos abaixo dos 50. Geralmente, quando esse indicador começa a explodir, chegar próximo dos 100, existe muita ganância no mercado, aí talvez o risco pode ser maior, pois o potencial de retorno aí já não é mais tão alto e não existe tanta assimetria no ativo. Então é isso. Fechando aqui o vídeo com o preço do Bitcoin 92,6 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, em queda então de 1% no dia, em queda de 4% nos últimos 5 dias, no mês aí positivo, 6 meses, uma queda significativa que mostra aqui desde o topo até agora, então 6 meses 21% de queda, e aqui no anual ainda de 2026 ainda positivo, mas nos 12 meses meio que andou de lado, tivemos uma máxima histórica, mas temos até um resultado negativo com 11% aí de queda. Bom, vou ficando por aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso que está acontecendo. Fiquem à vontade na seção dos comentários, já deixem um like, hype, sininho e por aí vai. Então vou ficando por aqui, um grande abraço, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.